E há 10 dias das eleições, hein? O cenário das recentes pesquisas eleitorais não muda, permanece estável. O Lula à frente das intenções de voto para presidente, em segundo lugar Jair Bolsonaro. Hoje tem Datafolha para ser divulgada à noite. É claro, nós vamos trazer os números imediatamente após a divulgação na programação da CNN Brasil. E vamos conversar agora de novo com a cientista política Deise Chiocari, que mais uma vez, gentilmente, reserva um pouquinho de tempo para conversar com a gente. Tudo bem, Deise? Bom dia. Oi, bom dia. Deise, eu queria começar a nossa conversa por onde a gente terminou o Liberdade de Opinião agora. O PT diz que vai deixar o programa de governo em aberto para acolher sugestões de quem possa chegar. Quem é que pode chegar? Que tipo de sugestão o PT estaria disposto a acolher agora e cumprir depois, caso ganhe a eleição, para transformar Lula no rosto, na figura de uma espécie de frente ampla? Aí sim, de uma frente ampla que vá além da centro-esquerda e do centro para vencer a eleição e governar o país. Quem pode chegar é o mercado financeiro e setores do agronegócio, né, que ele teve a fala infeliz, que repercute até hoje. Então, essa abertura do plano de governo é justamente para garantir que esses personagens se aproximem, né? O ex-presidente Lula está vivendo, de novo, numa menor escala, o que ele viveu em 2002, né, quando ele era taxado de sapo barbudo, de invasor de terras, o mercado via ele com muita desconfiança, então ele teve que mudar toda a postura dele, né? Ser o Lula paz e amor para conseguir ganhar credibilidade, trazer o José de Alencar para a campanha. Agora ele faz esses movimentos novamente, né? Numa escala bem menor, mas ele tem que fazer esses acenos porque a desconfiança em cima dele está muito grande. Muito por causa dessa polarização, porque a gente está vivendo um momento de violência política, tanto simbólica quanto factual. Então, ele tem que fazer esses acenos mais amplos, né? Isso também é responsabilidade desses 4 anos que a gente tem vivido, que exige uma postura mais amena dos candidatos, né? Então, o aceno é para o mercado e para o agro. Ô Deise, muito bom dia. Stephanie falando aqui contigo agora. Já está aqui na nossa tarja, ó, a pesquisa Datafolha, que está sendo compilada nesse momento, né? Os pesquisadores provavelmente ainda estão na rua. Vai ser compilada hoje para ser divulgada no fim do dia. Vai trazer a maior amostragem já do Instituto. Estamos aí há 10 dias, né? 45 do segundo tempo já praticamente. Esse é um novo momento das pesquisas eleitorais? O que representa essa última semana cheia que temos e o restinho, né? Até amanhã, sexta-feira, e a semana que vem, esses 10 dias de corrida, Deise, para as pesquisas eleitorais mesmo que são feitas. Muda alguma coisa no cenário? Muda alguma coisa na maneira como são feitas as perguntas? Para a gente entender exatamente. Stephanie, o cenário não deve mudar. Eu acredito que a variação nessa pesquisa Datafolha e nas próximas, ela deve ser muito pequena. Por quê? Porque a bolha do presidente Jair Bolsonaro, os bolsonaristas fixos, eles giram em torno de 26% a 30%, às vezes um pouquinho menos. Ele já estourou esse patamar, ou seja, até aqueles que estão dispostos a votar nele, que são anti-esquerda ou não simpatizam com nenhum outro candidato, já são votos computados, né? O ex-presidente Lula, ele está naquela porcentagem que pode definir se ele vai para o segundo turno ou se ele já liquida a eleição no primeiro. Então, não tem uma amostragem muito grande para que esse cenário varie. O que pode acontecer na próxima semana agora? Os eleitores da Tebet, do Ciro, tem uma variação da Tebet, acho que são 30% de eleitores que disseram que podem votar, mudar de voto, e do Ciro são 35%. Então, as chances de decidir essa eleição, elas estão nesses eleitores que o ex-presidente Lula tem ido para cima, né, tem pedido voto útil, ou um pouco nesse voto dos indecisos, ainda que é muito pequeno. Então, a amostragem não deve mudar e é essa última semana ainda que ela deve definir como que vai ocorrer a eleição, em cima das estratégias de campanha, se eles vão conseguir mudar esses votos do Ciro e da Tebet e dos indecisos. Mas é uma porcentagem muito pequena, né, de números, assim, porque, de novo, 79% já decidiram quem vão votar. E as últimas análises indicam também que dos eleitores do Bolsonaro e do Lula, 83% afirmam que não vão mudar de voto. Então, o número para fazer alguma alteração na campanha ele é muito pequeno, por isso que as pesquisas não devem ter grandes alterações agora, não. São mais de 6 mil entrevistados, o Datafolha ainda está na rua, vai fechar a pesquisa hoje, fim da tarde, para divulgação à noite. Deise,
as campanhas têm falado em voto útil e em voto envergonhado, não é? O ex-presidente Lula fala no voto útil, a campanha dele fala no voto útil para liquidar a fatura no primeiro turno, e a campanha do presidente Bolsonaro entende que ele está melhor do que os institutos de pesquisa mostram por causa desse tal voto envergonhado, em que as pessoas, por alguma razão, estariam se sentindo constrangidas a falar que vão votar nele. Alguém tem razão? Todo mundo tem razão? Ninguém tem razão? Todo mundo tem razão e todo mundo não tem razão. A pesquisa eleitoral, ela sempre vai ser aliada de quem está em primeiro lugar e ela sempre vai ser antagonista de quem está em segundo lugar, não adianta. Como qualquer matéria nas mídias sociais, qualquer matéria nos meios de comunicação, né? Isso é do jogo. Mas existe sim, a gente até tinha comentado aqui da última vez, existe sim um voto envergonhado que as pesquisas não computam, então esse voto ele existe, assim, às vezes até por falta de conhecimento, porque a pessoa não está ainda muito ligada na política. A gente tem que lembrar que esse não é um assunto que frequentemente chama o eleitor para conversa, né? A política tem áreas de afastar o eleitor, então existe o voto envergonhado, existe aquele que vai votar em branco, vai votar em nulo, e isso as pesquisas não pegam, né? Então, nesse momento, fica todo mundo certo e todo mundo errado. O ponto é que a pesquisa eleitoral, ela é só mais um pontinho da campanha, né? A gente viu agora o que está acontecendo na Bahia. Uma declaração da ACM Neto está mexendo com todo o jogo político. Então, a gente ainda tem uma semana, qualquer fato novo pode fazer uma alteração, mas essa alteração é muito pequena. E as pesquisas são mais uma parte do jogo. Às vezes, uma declaração que o candidato dê há 2 dias da eleição pode mudar tudo, né? Pois é, Deise, e justamente falando de pesquisas, né, essa foi uma corrida muito marcada por números, né, que divergem ali, mas na média estão indo mais ou menos na mesma direção. Faltando agora 10 dias, chega a ser um termômetro um pouco mais fiel, apesar de tudo isso que você disse, né, da cristalização, dos poucos eleitores que ainda estão indecisos. É um termômetro um pouco mais fiel. Eu queria te ouvir também sobre esse clima de polarização. Ontem a gente teve um dos pesquisadores do Datafolha, né, agredido no interior de São Paulo, um clima terrível. E do que a gente pode esperar de termômetro mesmo, falando de pesquisa nesse sentido de termômetro, com esse clima de violência, de receio, agora nessa retinha final, Deise? Olha, Stephanie, as pesquisas elas indicam sim um cenário, como que a gente vai contestar dados numéricos e ciência, né? Eu acho que nos últimos tempos a gente tem entrado no embalo de uma narrativa subjetiva onde a gente pode contestar tudo, inclusive número e ciências, coisas que a gente nunca contestou. Mas é claro que as pesquisas elas dão um indicativo do que está acontecendo, sim. E a gente tem visto nas últimas semanas todas as pesquisas divulgadas mais ou menos com o mesmo número. Então, isso dá um indicativo do cenário, sim. O que a gente não pode é só se basear nisso, né? É olhar para o amplo. Esse clima de violência é uma coisa que me assusta muito, porque, de novo, a gente acompanha a política há mais de 20 anos e eu não lembro de um clima assim, de tanta violência, tanto simbólica quanto física, como a gente tem visto, né? E aí eu entro num ponto que, para mim, é fundamental, assim, tem um autor da ciência política que ele é incrível quando ele diz assim, que as massas seguem os líderes, que é o Schumpeter. Se os principais líderes de pesquisa continuarem, e aí entram todos os outros também, eu vi os meninos fazendo análise, o Ciro fala o que quer, entra o Ciro, entra todos eles, mas se eles continuarem estimulando essa violência, comparando com grupos supremacistas, o outro de ladrão, de gangster, essa violência ela acaba repercutindo nas pessoas, não tem como. Porque o que a gente falou assim, acaba institucionalizando um comportamento que é tóxico e que não é normal. Mas se os líderes reproduzem isso, a gente entende como normal. Então, enquanto não partir da parte superior de Lula, Bolsonaro, Ciro, as pessoas não vão mudar. Essa violência a gente vai ver, inclusive, no dia da votação. Então, é preciso que eles amenizem o discurso para que as pessoas entendam que isso não é normal. Violência não é normal, nunca foi. De uns anos para cá que a gente está considerando isso como uma coisa possível na sociedade, mas não é. E Deise, só para concluir, para você concluir a linha de raciocínio, você acredita que isso impacta nessa reta final de pesquisas e você acredita até num arrefecimento desse discurso, assim, numa baixada de bola dos principais candidatos? Não, Stephanie, eu não acredito não, porque a eleição, como vocês muito bem falaram, ela está muito polarizada e a disputa pelo voto, ela está em porcentagens muito pequenas. Então, isso tende a acirrar os ânimos.
O que eu acredito que a gente vai ver nessa última semana é um movimento do ex-presidente Lula muito mais incisivo em cima dos eleitores da Tebet e do Ciro, pelos próprios números que eu mencionei antes, e o presidente Jair Bolsonaro também, um discurso muito mais agressivo e beligerante, que é uma característica dele, sempre foi, mas isso deve se intensificar, porque agora, literalmente, cada voto importa, né? A gente fala isso em toda eleição, mas eu acho que essa é a mais simbólica quando a gente fala isso. Então, os discursos devem ser mais agressivos e eu acredito que a gente ainda vai ver movimentos violentos, infelizmente. A gente conversou aqui com a cientista política Deise Chiocari. Deise, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a gente, com a CNN. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia.